Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Peço que você tome nota, amados de Deus, do título da nossa mensagem, que chama-se Servindo a Deus com Sinceridade e Fé. Servindo a Deus com sinceridade e fé. Nessa disposição mental de coração é impossível os problemas permanecerem em sua vida sem solução. A sinceridade é um fruto daquele que tem um bom coração, daquele que quer se relacionar com Deus de verdade. Um coração assim é uma boa terra, e como uma boa terra que é, ao receber as sementes do reino, que são as palavras, o conhecimento da graça de Deus, produzirá muitos frutos dessa vida. Frutos de paz, frutos de alegrias, de justiça nos seus caminhos, porque Deus, Ele não desampara aquele que se aproxima com sincero coração. Deus jamais desampara. Para darmos início à nossa mensagem, eu peço que você abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, verso 22. E assim diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Essa é a orientação já de imediato que o apóstolo Paulo traz, para que todos, quando receberem o conhecimento da graça de Deus, se aproximem com sincero coração. Primeiramente porque o Evangelho diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. Então, amados de Deus, temos que nos aproximar do nosso Pai, do nosso Deus, com sincero coração. Porque é só dessa forma que Deus é conosco. Não tem como o enganar, porque Ele sonda mentes e corações. Quem se aproxima com sincero coração não brinca de ser cristão. Hoje eu quero, hoje eu não quero, hoje sim eu vou na igreja, no próximo domingo não vai dar não. Isso faz com que, amados de Deus, a sua vida permaneça nos mesmos problemas, nas mesmas situações difíceis, sem solução. Mas quando estamos com sincero coração diante de Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, certamente ela virá. Mudanças acontecerão em sua vida por causa da sua sinceridade para com Deus. Quem se aproxima com sincero coração não brinca de ser cristão, não ouve a palavra de Deus em vão. Quem se aproxima com sincero coração tem a plena certeza de fé que tudo o que é colocado diante de Deus em oração tem respostas. Por isso que quem se aproxima com sincero coração permanece na oração, porque sabe que Deus responde. Podemos até ter uma carne que milita,
contra Deus porque sabemos disso, contra as coisas do alto. O desânimo pode até acontecer, ocorrer, como o próprio Paulo diz, né? Quem não desanime, que eu também não tenha desanimado. Até Paulo, em alguns momentos, ele desanimou por conta das tribulações, por conta das muitas lutas, mas desistir jamais. Quem não desanime, que eu também não desanime. Até Cristo, quando estava para ser crucificado, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, no momento estava tão difícil, no momento que estava chegando da crucificação, ele estava extremamente angustiado. Então, amado de Deus, a carne pode até militar, mas é como diz lá em Apocalipse, não negaste o meu nome. Você tem até pouca força aí. Eu sei, eu sou Deus. Eu criei a sua carne. Eu sei que ela é minha inimiga. Eu criei uma inimiga para mim. Olha só. Eu sei que você tem pouca força, mas não negaste o meu nome. Ou seja, um coração sincero, que sabe das honras devidas a Deus. E que honras essas são da nossa parte? A perseverança, a sinceridade, mesmo que o desânimo bate na porta, mas nós temos dado por Deus o discernimento que estamos no caminho certo, que estamos na verdadeira palavra e que é a única que existe, porque não há outra palavra, como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas, a única é a graça de Deus pregada por ele. E vejamos essa evidência lá em Apocalipse 3:8, que diz que você pode ter pouca força, mas por não negar o nome dele, as portas sempre estarão abertas, amados de Deus, para as nossas vidas, para resolver os problemas que surgem, os que estão presentes, e sempre terá solução da parte do nosso Pai. Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras. Então Deus conhece. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, por Deus sondar mentes e corações, Deus sabe quem é sincero. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Então veja, amado de Deus, a sinceridade nos conduz a sempre ter em nossa frente uma saída, uma solução. Deus não deixa ninguém aqui embaixo sem solução, sem uma saída para resolver os problemas. Ele mostra, Ele abre o nosso entendimento, Ele abre a nossa visão, nos dá sabedoria para resolver os problemas. Essa é a porta aberta. Sempre haverá uma solução, uma sabedoria colocada na nossa mente, no nosso coração, da parte de Deus para resolver o que tiver que ser resolvido. Por isso que o Evangelho diz, né? Não andeis agitados de um lado para o outro. Então, amados de Deus, a sabedoria que Deus coloca no nosso coração e na nossa mente, por conta da nossa sinceridade, sempre nos conduzirá a ter paz e não ficar agitado de um lado para o outro. E agora? E agora? Não. Deus trabalha na paz. E eu assim declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, você em todo o tempo, nesse reino, nessa paz. Uma vez mais, Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Olha só. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, só consegue ter essa atitude, amado de Deus. Guardar a palavra de Deus e não negar o nome dele, aquele que é sincero de coração. Quem serve a Deus com sinceridade de coração nunca será desamparado por Deus. Pode ter pouca força, por conta da carne, que sabemos que ela milita contra o Espírito. Mas sempre haverá uma porta aberta.
Vejamos outra leitura de Isaías, capítulo 38, verso 1. Aqui vai estar falando do rei Asa, né? Aliás, do rei Ezequias. E vejamos essa evidência. Veja que quando nos aproximamos de Deus com sincero coração, mesmo em face da morte, não somos desamparados. E aqui está um exemplo clássico do rei Ezequias, capítulo 38, verso 1. E assim diz, palavras do nosso Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peste, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Amados de Deus, esse homem era justo diante de Deus. Assim como também, Jó. Observaste, Satanás, meu servo Jó, homem íntegro na terra, temente a Deus e que se desvia do mal. O rei Ezequias aqui, no mesmo proceder. Mas quem é que pode dizer a Deus o que fazes, né? Se é Ele que mata e faz viver, que fere, que sara, quem é que pode contestar com Deus quando Ele quer agir? E o que nós observamos nessas leituras quando fazemos é que Deus pode até nos entristecer, mas sempre usará de misericórdia. Sempre. Porque o propósito de Deus é glorificar o nome dEle. E para glorificar o nome dEle, isso acontece nas adversidades que enfrentamos pela permissão dEle. Uma luta, um trabalho, uma perseguição, uma enfermidade que surge do nada. Amados de Deus, Deus, Ele permite as coisas nunca para nos destruir. Aquele que tem um sincero coração servindo a Ele, você pode passar por maus lençóis e maus bocados na vida, mas tenha certeza disso. Depois vem a bonança, porque sempre foi assim. Em toda a Bíblia. Depois do dilúvio veio a bonança. E veja só, que Deus deu cabo de toda a carne, né, lá atrás, porque a carne estava corrompida, cheia de maldade, sem temor nenhum a Deus, em pura carnalidade. Mas quando somos sinceros de corações diante dele, é diferente a coisa. Então, se aproxime com sincero coração, como diz em Hebreus capítulo 10, verso 22. Uma vez mais, Isaías 38, 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peste, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Veja, amado de Deus, Deus aqui lhe acrescenta mais 15 anos ao rei Ezequias, depois da sua oração. Então veja que a oração, o falar com Deus, tem respostas. E outra, quando Deus acrescentou a esse homem aqui mais 15 anos, Deus não acrescentou 15 anos na vida dele para deixar ele
jogado aos sofrimentos novamente na vida, não. Deus disse claramente aqui, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. E também livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti, a esta cidade, a defenderei esta cidade. E defenderei esta cidade. Então, além dos 15 anos, Deus diz, olha, eu vou proteger você dos teus inimigos, dos teus problemas, das tuas adversidades. Assim é a nossa vida, amados Deus. Você acha que Deus nos dá vida em abundância, como promete a sua palavra, para te deixar jogado aos problemas sem solução? Não. Deus nos defende. Deus nos defenderá de toda e qualquer tribulação da vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, por essa sinceridade de servir a Deus, como o rei Ezequias teve, com essa sinceridade, ele obteve mais 15 anos e também proteção nos seus dias. Pergunto eu, o rei Ezequias pediu algum sinal para Deus? Não, ele não pediu. Mas Deus falou, eu vou te dar um sinal de que as minhas palavras eu vou a cumprir. Ser-te-á isto por sinal, verso 7. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante ao relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Então Deus fez este sinal nos tempos do rei Ezequias, como prova que ia cumprir aquilo que prometeu os 15 anos, de livrar ele das mãos, dos seus perseguidores. Então, amados de Deus, Ezequias não pediu algum sinal, nenhum sinal. Mas Deus quis dar por conta da sua sinceridade. E eu também falo, pediu também Noé algum sinal da parte de Deus que nunca mais Deus iria inundar a terra com águas? Não, mas Deus quis dar. Deus quis dar. E vejamos isso claramente lá em Gênesis capítulo 9, verso 12. Porque Noé andava com Deus, ou seja, sinceridade no coração para com Deus. Noé também tinha. E quando nós somos sinceros diante de Deus, além das suas promessas, os sinais também estão adiante das nossas vidas, dos nossos olhos, como Deus realmente é conosco. Gênesis capítulo 9, verso 12. E assim diz: Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco, ou seja, o arco-íris, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Então, amados de Deus, Noé, o rei Ezequias, não pediu sinal da parte nenhuma de Deus, mas Deus, ele quis mostrar sinais para que a palavra dele se cumprisse. E mostrou o sinal e se cumpriu. E tem se cumprido até hoje, Quando olhamos para os arco-íris, vemos ali que é um sinal de Deus, que nunca mais inundará a terra com dilúvio. Aí você me pergunta, e hoje? Como vemos da parte de Deus um sinal que Ele é conosco? Quando somos sinceros, o sinal é mostrado, amado de Deus. E nós já vamos ler daqui a pouco. Jesus, ele
quando estava sendo interrogado pelos fariseus, ele diz: uma geração perversa me impede um sinal, mas nenhum sinal será dado. Ou seja, um coração perverso que não acata as palavras de Deus, que não abre o coração para elas, essas pessoas não terão sinal de que Deus é com elas. Mas aquele que se aproxima com sincero coração, ele tem um sinal da parte de Deus. Deus dá um sinal. E que sinal é esse? Abrindo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, verso 6, está aqui o sinal dos dias de hoje. Não é o sol retroceder 10 graus no relógio de Acás, não é mais nada do que Deus dava antes, mas sim no Espírito. No nosso Espírito é que Deus mostra o sinal, no nosso homem interior. Filipenses capítulo 4, verso 6. E assim diz: não andeis ansiosos, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, este é o sinal. Aproximemo-nos com sincero coração, colocamos diante dele as nossas petições, pelas súplicas, as nossas orações, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Este é o sinal, amado. Quando você orar diante de Deus, apresentando os teus problemas, se você se aproximou com um sincero coração, essa promessa você vai sentir o mais íntimo do seu coração. A paz inundar o seu ser e a tua mente começando a ser guardada por Deus da incredulidade, da dúvida, da insegurança, do medo, da preocupação, dos pensamentos negativos. Deus vai proteger a tua mente da ação da carne, que quer nos tornar ansioso, desesperado, agitado de um lado para o outro. Além do nosso coração com paz estabelecida, Deus também vai guardar a sua mente. É como Jesus disse lá em João, livro histórico, capítulo 14, verso 27. A minha paz eu vos dou. Você acha que Jesus vai dar a paz dele para as pessoas arrogantes? As pessoas que se aproximam com interesse, não com sincero coração, porque quem tem sinceridade no coração, quando se aproxima de Deus, sabe que o objetivo da vida que se aproxima de Deus é dar frutos, é se entregar para Deus, é viver na comunhão, no congregar, na fidelidade. Quem se aproxima de Deus com sincero coração vive essas coisas. E a promessa de Jesus é clara: a minha paz eu vos dou. Então, para quem que ele dá essa paz? Para quem o honra, para quem o busca de coração sincero. Essa é a mensagem do nosso Pai, do nosso Deus, para você, para todos nós, amados de Deus. Servindo a Deus com sinceridade e fé. O rei Ezequias assim serviu a Deus, como também Noé andava com Deus, foi obediente a tudo que Deus falou na construção da arca. E hoje, amado, a arca é a nossa vida espiritual, que temos que desenvolvê-la, né? Como diz o Evangelho, desenvolver a vossa salvação. Cristo formado em vós. Está aí a construção que todo mundo deve realizar. Formar Cristo em nós, que é se adaptar ao ensino, se submeter ao ensino, viver para Deus e não para si mesmo. Essa é a mensagem do nosso Deus para todos nós. Se está te faltando paz no coração, se aproxime com sincero coração, em plena certeza de fé.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus. Com essas palavras aqui me despeço, o seu amigo pastor Heraldo Evaristo. E eu louvo a Deus pela sua perseverança, pela sua sede, pela sua sinceridade, porque aí do outro lado, você se atendo à palavra que é semeada todas as sextas-feiras, está aí alguém tendo atitude sincera, querendo aprender, querendo ouvir. Um abraço a todos, amados de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus. Até a próxima. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar predestinado por Deus para fazer bem ao seu coração. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.